Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você perguntou se estaria perdido, se estará perdido se não tiver fé. Bem, a fé é um dom de Deus, é uma dádiva, é um presente, não é algo que nós recebamos por nossos próprios esforços ou por nos prepararmos para isso. Portanto, não se preocupe em medir se a sua fé é pouca ou muita. Assim como a salvação, que é por graça e dada por Deus, a fé não vem de nós. Lembre-se também de que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, como fala em Hebreus 11:1. Obviamente, sem fé é impossível agradar a Deus, porque você se esqueceu da parte principal do versículo, que é a sua dúvida. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Isso está em Hebreus capítulo 11, versículo 6. Como consequência, quem não crê que Deus existe e que recompensa aqueles que o buscam, não pode agradar a Deus. É impossível que o faça. Eu não creio que Deus existe. Aqui não está falando do tamanho ou quantidade da fé, mas de uma fé que crê ou não. Quem não crê em Deus o faz mentiroso. Aí eu pergunto, alguém que chame a Deus de mentiroso vai agradá-lo? Não, de jeito nenhum. 1 João 5,10. Quem crê no Filho de Deus tem em si mesmo esse testemunho. Quem não crê em Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca de seu Filho. Quando você diz que se não tiver fé não estará agradando a Deus, e se não agrada a Deus será condenado, faz sentido você dizer isso. Porque se você não tiver fé suficiente para crer em Deus e no seu Filho Jesus, irá duvidar da existência dele e o considerará mentiroso também em tudo aquilo que ele afirma que o seu Filho, Jesus, veio fazer aqui na terra. Uma pessoa salva jamais iria fazer tal coisa, jamais iria duvidar de Deus nesse sentido. Não misture, porém, a fé que salva com a fé que vê resultados, tipo a fé para mover montanhas. Quer o Senhor tenha falado da fé que move montanhas de forma simbólica ou literal, em qualquer caso, essa fé só pode existir em sujeição a Deus e a sua vontade. O que eu quero dizer é que se eu quiser mover uma montanha, seja ela literal ou não, e isso não for da vontade de Deus, então eu não posso culpar a Deus se a montanha não sair do lugar, não é? Mateus 21:22 diz, se tudo que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Tiago 4:3, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes nos vossos deleites. A fé, então, na vida diária, a fé diária do dia a dia, para mover pequenas ou grandes montanhas, não funciona sem oração e sem comunhão com Deus. Se nós pedirmos qualquer coisa com fé, Deus fará, mas é claro que isso que Ele fará está condicionado a termos pedido aquilo que Ele gostaria que nós pedíssemos que Ele fizesse. Percebe? É uma questão de comunhão. Quando nós andamos em comunhão com Deus, nós passamos a entender melhor a sua vontade e acabaríamos orando e pedindo por aquilo que Ele deseja. E então Ele realiza o pedido, que afinal de contas era a vontade dEle mesmo. Ele estava esperando que a gente pedisse, torcendo para a gente pedir aquilo, porque ele sabia que seria bom para nós aquilo, ou para outra pessoa, para quem nós iríamos pedir. Mas nós só vamos ter esse sentimento de saber o que pedir andando bem pertinho de Deus, porque daí a gente pode escutar a sua voz através da sua palavra escrita que nós temos, que é a Bíblia.